Olá, me chamo Antônio Cícero Tomás Neto, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação e vim apresentar o trabalho de Informática e Sociedade sobre o tema Segurança em Aplicações Web e APIs, sobre tópicos OPS, Top 10, SQL Injection e XSS. Bem, a prática de segurança em aplicações web e APIs é essencial para a segurança de um sistema que seja muito utilizado contra ataques não autorizados, acessos não autorizados e vazamento de dados. Essa prática constitui a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações através de validações rigorosas, criptografia e comunicação. A segurança web. O que é aplicações web? A aplicação web é tudo aquilo que pode ser acessado no navegador. Lojas virtuais, redes sociais e plataformas de estudo. Tudo isso para que elas sejam bem utilizadas e para que elas sejam seguras e muito bem utilizadas. Práticas de segurança em aplicações web. Temos a validação de entrada, que é nunca confie em dados enviados pelo usuário, sempre valide quem é que realmente pode usar. Autenticação e autorização, você autoriza e tenha ciência de quem está controlando seus dados e suas informações. A proteção contra XSS é o uso de bibliotecas que façam o encoding automático, a saída para prevenir a execução de scripts maliciosos. Bem, a gestão de sessão, que é utilize cookies com o atributos HTTP only e security e defina o tempo de expiração curtos e invalide sessões ao fazer logout. Principais ameaças. Algumas ameaças comuns são SQL Injection, Cross-Site Scripting, que é o XSS, o Cross-Site Request Forage, que é o CSRF, a quebra de autenticação, que é o roubo de senha e exceção, e os ataques de DDoS. Práticas em segurança de APIs. A autenticação forte utilize padrões modernos como o OAuth, controle o acesso, e o rate limit, que é limite a quantidade de requisições que um cliente pode fazer, e a validação de content type, que é certificação de que a API processe apenas os formatos de dados esperados. Riscos de APIs. Os riscos de APIs são exposição em derivados de dados, falha na autenticação, tokens roubados, falta de limitação a requisições, aplicações mal configuradas. Importância da segurança. A falta de segurança pode causar vazamento de dados pessoais, prejuízos financeiros, perda de confiança de usuários e problemas legais realizados na LGPD. Bem, algum caso que isso já aconteceu foi no vazamento do Cambridge Analytica do Facebook. Um incidente envolveu a exploração de uma API pública e de um modelo de autorização definida nos sistemas do Facebook, permitindo a coleta massiva de dados pessoais a cerca de 87 milhões de usuários. Bem, essa foi a minha parte sobre a segurança de aplicações web e essa é só a parte introdutória. Agora fique com a próxima pessoa. Eu sou o Vinícius e eu vou falar sobre o OWASP Top 10. Então, o conceito. O que é o OWASP Top 10? O OWASP Top 10 ele é um documento de conscientização global. Ele é atualizado por diversos especialistas de todo o mundo. Ele lista as vulnerabilidades mais críticas, frequentes e perigosas para aplicações web e APIs. Em termos simples, ele é basicamente um guia de sobrevivência para qualquer programador. Dentre essas vulnerabilidades, a gente tem o injection, design inseguro, falhas criptográficas e o controle de acesso quebrado. E qual é o impacto social disso tudo? Hoje, a nossa vida está inteiramente digitalizada. Dados médicos, contas bancárias e mensagens privadas. Se um sistema ele escolhe ignorar esse guia e por algum acaso ele sofre invasão, não é o código que sofre, são as pessoas. Elas são expostas e os seus dados pessoais ficam vulneráveis. Para estruturar essa lista de 10 vulnerabilidades do OWASP Top 10, um comitê se junta e realiza uma análise rigorosa de milhares de dados de milhares de empresas. Eles avaliam 3 fatores principais, que é a facilidade com que o ataque pode ocorrer, a dificuldade de verificar falhas no código e o impacto técnico e dos negócios. Isso ajuda a empresa a focar suas tecnologias no que realmente precisa. Para darmos um exemplo prático, podemos pegar o número 1 da lista do OWASP Top 10,
que é o controle de acesso quebrado. Imaginamos então que você entra no link do site da faculdade, como o SIGA, e lá está ID igual a 10. Se você simplesmente altera esse ID para ID igual a 11, por exemplo, e consegue ver dados pessoais sensíveis de outros alunos, então significa que o sistema ele falhou em verificar suas permissões. É um erro conceitualmente simples, mas com consequências devastadoras para a privacidade. Por fim, o ponto-chave que precisamos entender é: o AWS PTOP 10 é uma ferramenta fantástica, mas não é o teto da segurança, ele é apenas o mínimo indispensável. A gente não pode tratar a segurança como um checklist para deixar para a véspera de lançar um sistema. Isso é um erro fatal. A segurança é uma cultura viva e precisa ser tratada de forma séria desde a primeira linha do código. Bom, como o Cícero retratou um cenário geral, por que segurança em aplicações web e APIs importa, e o que está em jogo quando a gente ignora isso, agora eu vou entrar em algo bem mais concreto. Uma vulnerabilidade que existe desde os anos 90 e que ainda hoje é responsável por alguns dos maiores vazamentos de dados do mundo e que segue sendo um dos principais vetores de ataque. Eu vou falar de SQL Injector. Se você tem um sistema que conversa com um banco de dados e praticamente hoje toda a aplicação web tem, SQL Injector pode ser a brecha que deixa um atacante entrar em tudo sem precisar de uma senha ou qualquer tipo de permissão. Bom, como isso acontece? Isso acontece quando um atacante consegue inserir código SQL dentro de um campo de entrada da aplicação. Pode ser um login, uma busca ou um formulário. E o sistema executa esse código como se fosse algo legítimo. O problema está na forma de como o sistema monta a query. Em vez de tratar o que o usuário digitou como dado, ele concatena diretamente na string SQL. O que entra pelo campo vira parte do comando que o banco vai executar. Isso significa que o atacante não está explorando nenhum tipo de bug obscuro, nenhuma falha de criptografia, nem nada do tipo. Ele está simplesmente usando a própria estrutura da query contra o sistema. Aqui eu trouxe uma demonstração simples, onde desenvolvi um sistema bem simples de login. Eu posso começar utilizando um acesso legitimado, utilizando o usuário com o valor admin e senha 123. Como vocês podem perceber, funciona normalmente. Agora eu vou mostrar um dos ataques mais clássicos de SQL Injector. No campo usuário, vou digitar O1 igual a 1 e no campo senha posso digitar qualquer coisa. Como vocês podem ver, ao clicar em entrar, o sistema vai retornar todos os usuários do banco, nome e senha de cada um, sem nenhum tipo de autenticação. O que aconteceu aqui é que a query montada pelo sistema virou um select na tabela usuários quando o usuário for igual a O1 igual a 1 e a senha ser qualquer coisa. A condição O sempre é verdadeira, então isso significa que o banco vai retornar tudo. E esse é só um ataque mais básico. Existem variações muito mais graves, como o admin //. No campo, o atacante entra diretamente como administrador. O //, que seria o traço duplo, comenta o resto da query e a verificação de senha é completamente ignorada. Há também ataques do tipo OnioBased, onde o atacante encadeia uma segunda query original e extrai dados de outra tabela do banco. E em banco mal configurados, é possível executar comandos diretamente no sistema operacional. O caso mais destrutivo desse exemplo é o drop table, uma instrução que deleta a tabela inteira. E se caso isso for feito em produção sem um backup, a empresa perde todos os dados instantaneamente e pode não haver reversões. Por que isso vai além de uma demonstração técnica? Em 2017, a Equifax, que é uma das maiores empresas de análise de crédito dos Estados Unidos, sofreu um ataque que expôs os dados de 147 bilhões de pessoas. Lá saiu CPF, endereço, histórico financeiro. A raiz do ataque foi uma vulnerabilidade de injeção. Segundo a IBM, o custo médio de uma violação de dados em 2024 é de quase 5 milhões de dólares. Isso inclui multas regulatórias, perdas de clientes, processos judiciais e um custo de remediação. Já aqui no Brasil, a gente tem a LGPD. Uma empresa que sofre um ataque por negligência técnica pode responder por isso legalmente por conta da LGPD. Então, isso não é só um problema de TI, é um problema jurídico e de reputação para as empresas. E no fundo, os dados que vazam não são apenas um registro no banco. São informações de pessoas reais, podem ter dados médicos, podem ter financeiros, jurídicos, que podem virar mercadoria na Dark Web, por exemplo.
A boa notícia é que SQL Injector é uma das vulnerabilidades mais bem documentadas e mais fáceis de prevenir quando você sabe o que está fazendo. A principal defesa é o preparo statement. Em vez de concatenar o input do usuário direto na query, você define a estrutura do SQL com marcadores e vincula os valores separadamente. Nesse caso, o banco trata o input como dado e nunca como um código. Não importa o que o usuário digitar, a estrutura da query nunca vai se alterar, nada vai mudar. Além disso, validar entradas no servidor, nunca expor mensagens detalhadas ao usuário final e aplicar o princípio do menor privilégio, que é o usuário do banco só tem permissão para o que a aplicação realmente precisa fazer. Isso está diretamente ligado ao que o nosso grupo apresenta. SQL Injector é o item do A03 da OWASP Top 10. É uma das vulnerabilidades mais críticas identificadas globalmente e o guia que a indústria usa para decidir o que priorizar em segurança. SQL Injector nos mostra que uma coisa fundamental: nunca confie no que vem do usuário sem validar e tratar antes. Olá, me chamo João Victor e eu vou falar um pouco sobre XSS, ou Cross-Site Scripting, que traduzindo é a execução de scripts entre sites. Bom, de uma maneira bem breve, o XSS ele é uma vulnerabilidade na segurança que permite com que sejam inseridos scripts perigosos no navegador do usuário, ou seja, no client-side. Esse ataque ele acontece quando uma aplicação web recebe os dados de um usuário e ele exibe aquelas informações sem verificar se é seguro. Então, assim, o atacante ele consegue colocar o script perigoso, que também é conhecido como payload. E existem 3 tipos de ataques XSS. O armazenado, em que o script fica armazenado no banco de dados. O refletido, em que o script ele age por meio de links. E também o baseado em DOM, em que o script ele manipula, ele altera diretamente a estrutura da página do navegador. E o XSS ele não é só um problema técnico, porque quando uma plataforma ela falha em proteger seus dados, ela está colocando em risco a sua privacidade e os seus dados pessoais. Então, assim, ela se encaixa diretamente também na ética profissional, porque os desenvolvedores e os profissionais da tecnologia eles são responsáveis por criar sistemas seguros em que protejam os dados que foram informados pelos usuários. E isso é muito importante, observar esse fato, porque os riscos do XSS são muito grandes. Por exemplo, o sequestro de sessão é quando um invasor ele coloca um script para roubar os seus cookies de autenticação. E assim ele vai poder entrar na sua conta sem precisar da sua senha. Ou então, por exemplo, o phishing avançado, em que ele altera todos os elementos de uma página para enganar o usuário. E fora que isso também traz riscos para a empresa, porque elas podem tomar prejuízos financeiros, perca de reputação, ou etc. E para ficar mais prático, tem um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar em que tem um fórum de discussões médicas que é vulnerável a XSS. E o invasor ele vai lá e faz um comentário com um script, digamos que invisível, que ninguém vê, mas o script está lá. Esse script ele vai ficar salvo no banco de dados, como um comentário, mas com script. E aí nisso, quando o médico executar o fórum, quando ele abrir, esse script vai ser executado. E se for um sequestro de sessão, como eu disse mais cedo, ele vai poder entrar na conta do médico e assim está colocando em risco as informações dos pacientes, informações e dados. Por isso que precisamos prestar muita atenção nessa questão da privacidade, segurança e etc. Isso foi basicamente um resumo, falei sobre XSS, a sua prática, exemplos e por que a gente precisa prestar muita atenção nesse tópico. Muito obrigado. Então, para finalizar, eu gostaria de destacar o que os exemplos citados de XSS e de SQL Injection eles têm em comum. E ficou claro para a gente que os ataques eles acontecem não porque os atacantes precisem utilizar tecnologias avançadas para isso, e sim por falhas básicas na proteção, o que torna um problema mais grave ainda. Então, os sistemas, eles, em muitos casos, interpretam como confiável algo que vem do usuário
e o ataque está feito. Foi visto também os tipos de falhas, né, que os relacionados ao SQL Injection tem mais a ver com a manipulação do banco de dados, e as falhas relacionadas ao XSS tem mais a ver com a execução de scripts maliciosos. E diante disso, surge o questionamento: como é que a gente pode enfrentar esse problema? E o único caminho é a adoção de boas práticas de desenvolvimento. Citando o exemplo que o João Vitor utilizou, do Fórum Médico, o que poderia ser feito naquele caso? A plataforma ela poderia ter sido desenvolvida a partir da lógica do CSP, que é o Content Security Policy, que visa exatamente bloquear a execução de scripts maliciosos. Poderia haver também naquela aplicação uma proteção dos cookies de autenticação, né, para dificultar o roubo de sessão. Então, ficou claro também com a apresentação dos colegas a importância do OWASP Top 10 nesse enfrentamento, já que ele funciona como um guia que direciona tanto empresas quanto os desenvolvedores a priorizar aquilo que realmente importa em relação à segurança. Então, com tudo que foi exposto aqui, nosso objetivo é mostrar que segurança não é só sobre proteger sistemas, é principalmente sobre assegurar a confiança das pessoas nas aplicações que elas utilizam todos os dias.